Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo da Out of the Box e hoje vamos para mais um vídeo sobre definindo metas. E hoje então vamos falar de processos estáveis. Vamos entender um pouco melhor sobre o que é um processo estável e como definir a meta para um processo desse tipo. E então, vamos lá conferir como um Black Belt define as suas metas? No vídeo anterior, nós vimos que existem algumas condições ideais para que nós possamos definir a nossa meta, como por exemplo, termos um processo estável, termos no mínimo 24 pontos, ou se estamos trabalhando com uma base mensal, uma base então para 2 anos, e um monitoramento de processo. E aí então você pode se perguntar, mas e quando um processo é estável? Como vamos saber que o processo está estável? De uma forma resumida, quanto menor a variação do processo, mais estável ele será. Dessa forma, um processo estável é um processo previsível, pois os seus padrões se repetem. E para falar um pouquinho sobre previsibilidade, gostaria de ilustrar com um exemplo da minha infância. Vocês já pararam para olhar que na Lua, em volta da Lua, existe um círculo? Como por exemplo nessa foto. Muitas vezes o círculo está tão próximo da Lua que não é possível identificá-lo, e outras muito distante. Minha avó dizia que o círculo muito próximo quer dizer que a chuva está perto. Um círculo muito distante demoraria alguns dias para chover. Qual a base científica disso? Não sei. Eu sei que ela observava e entendeu que um fato que acontecia repetidas vezes era um padrão, e com esse padrão poderia se prever alguma coisa. Um outro exemplo que poderia citar é sobre Joinville, a minha cidade do coração. Algumas vezes o processo pode estar estável, mas não exatamente da forma com que desejamos. Joinville é conhecida como, descendo a Serra de Curitiba, é a primeira chuva à esquerda, ou seja, chove muito. É uma cidade linda, maravilhosa, mas chove. Ou seja, lá a estabilidade climática é o tempo chuvoso. Dessa forma, os dias de sol é certeza que logo já vem chuva. Uma outra pergunta frequente é: a estabilidade é algo bom ou ruim? Depende do processo. Bom, nesse caso a estabilidade absoluta é a morte. Por isso, não existe processo 100% estável, a menos que ele tenha morrido. Caminhando agora um pouco para a parte prática, me diga você, olhando esses 4 gráficos, qual você entende como sendo mais estável? Vamos lá, 5 segundos, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5... Resposta. Essa é a ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto gráfico em termos de estabilidade. Por quê? Por que seria dessa forma? Então, falando de estabilidade, vamos utilizar o gráfico 1, o gráfico que apresenta um processo mais estável. E lembra do que a gente falou, que um processo estável era um processo onde temos uma boa previsibilidade? Ou seja, o padrão, existe um padrão que se repete? Bacana, vamos selecionar ali no gráfico então 2 áreas, um antes e um depois, por exemplo. Essas 2 áreas tracejadas. E vamos invertê-las de posição para ver o que acontece, para ver se existe algo significativo. Viu só? Não existe. Existe um padrão que de certa forma se repete, não logicamente de forma exata, mas ele se repete, dando então uma estabilidade de processo. E entrando agora então na definição de uma meta para um processo estável, vamos traçar a linha da média, a média normal, nesse caso para esse processo 10.7. E vamos também traçar 2 linhas, uma linha de máximo e uma linha de mínimo, para o estado atual, ou que seja os dados do ano anterior. Como traçamos então essa linha de máximo e de mínimo? Determinamos o desvio padrão para esse processo 0,93 e a linha de máximo é o nosso valor da média mais 3 vezes o valor do desvio padrão. No caso, para o mínimo, seria simplesmente menos 3 vezes o desvio padrão. E para que é que determinamos essas 2 linhas? Para identificar que existe uma variação do processo. Todo processo varia.
Porém, existem pontos que extrapolam uma variação normal. Esses pontos devem ser analisados. Porém, temos que entender que nem toda variação ela é estranha ou anormal ao processo. Desta forma, um valor de 3 vezes o desvio padrão, ele determina uma variação considerável normal. E para definirmos a meta para esse nosso exemplo, vamos imaginar que estamos trabalhando com produtividade, ou seja, a nossa métrica é quanto maior a produtividade, melhor. Dessa forma, tendo um processo estável, adotaremos uma meta de aumento de 10% na média e redução de 20% do desvio padrão. E o que isso resultaria para a gente em números? Nossa média então passaria de 10,7 para uma meta de 11,7. Porém, apertando um pouco mais então os limites, que passariam a ser de 9,5 a 14. Nesse caso então, para encontrarmos os desvios padrão, posso citar duas formas, uma delas no Excel, que seria utilizando a fórmula igual desvipad.p, selecionando os dados, ou então no Minitab, stat, estatísticas básicas, sumário gráfico e selecionamos as variáveis e damos OK. E então pessoal, nesse vídeo nós vamos ficar por aqui e não vamos fazer a demonstração gráfica, porque nos próximos vídeos nós vamos tratar de definição de meta para processos com baixa estabilidade, tendo eles tendência ou não. E dessa forma vamos utilizar bastante no Minitab. Porém, se você quiser criar os seus gráficos, pode utilizar no Excel, então os gráficos de dispersão, ou mesmo no Minitab, a função gráfico, Time Series Plot ou gráfico de séries temporais. Tá ok? E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil para vocês. Obrigado e até a próxima!